Salve, salve, família vascaína! Thiagão tá na área nesse sabadão de muito frio. E assim, família, para ser bem sincero, um sabadão meio que parado, né? Em relação a notícias do nosso Vascão, principalmente aqui, né, no nosso canal, porque sempre deixo claro que aqui é um canal de torcedor. A gente repercute aqui as notícias aí dos jornalistas e tudo mais. E o Vasco também não vem jogando, então um sábado meio parado. Tem resenha? Tem, sempre tem. O Thiagão sempre tem resenha, fique tranquilo, né? Eu aproveitei que tá meio parado, falei assim, poxa, vou ali cortar o cabelo, o pouco cabelo que eu ainda tenho. Caraca, mané, como é que é a resenha, né, família? Se Deus quiser, vocês vão me acompanhar aqui ainda. E o Thiagão careca. Comecei em 2020, né, com muito cabelo, mais 2023 ali, aquele período ali, rapaz do céu, perdi muito cabelo. O Vasco brigando pra não cair. Nossa senhora, bebendo todo jogo, principalmente no segundo turno, então, ficando sem cabelo, fui ali, cortei o cabelo, o pouco cabelo que eu ainda tenho. Ai, tô malhando, né, família? Tô malhando pra não ficar careca, barrigudo, né? Dá pra reparar aí? Tá saindo um ombrinho aqui, não. É isso, hein, Thiagão? Mano, bom, não, que isso, tá maluco, não. Na moral, só puxando um ferro mesmo. Família, deixa eu perguntar pra vocês também. Vocês pararam aí os calvos aqui do canal? Esses remédios doidos aí funcionam mesmo? A galera fica falando aí, pô, Thiago, toma isso, toma aquilo, que vai crescer cabelo. Assim, papo sério mesmo? Não queria ficar careca não, família. Mas é isso, ó. Vamos falar aqui sobre o Andrei Santos, né, que ajudou o Chelsea a conquistar a vaga para a semifinal da Copa do Mundo e agora vai encarar o Fluminense. E o Andrei, né, falou sobre a permanência do Felipe Coutinho e sobre esse confronto aí que toda torcida vascaína tá junto com o Andrei aí para que o Chelsea possa classificar para essa final. Família, tem uma resenha também aqui de um jornalista, né, dizendo que o Admar Lopes gostaria de uma grande contratação para tipo, cheguei. Acho difícil, mas vamos resenhar sobre isso também. Tem um jornalista aqui também bem conceituado, né, na Europa, falando do Ryan. E de fato, segundo ele, a Roma tem muito interesse em contar com esse jogador. A gente repercutiu, ó o frio, mano, eu tô... A gente repercutiu no vídeo de mais cedo, né, que seria na casa aí de 95, 96 milhões. E aí eu queria resenhar com vocês sobre isso também, trazendo aqui até dois jogadores pra gente comparar, que é o Caio Jorge, do Cruzeiro, que também recentemente teve um time alemão aí sondando a situação desse atleta, e o próprio, né, Igor Jesus, que foi vendido recentemente para o Nottingham Forest. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiago Calvo aqui do Vasco em Família. Isso, frio. Calma, tá me fazendo bem não. Volta Vasco para aquecer o meu coração. Vamos com o Andrei, família, falando sobre essa resenha aí, né, que ele vai enfrentar agora um rival aqui do Vasco no Rio e também sobre a permanência do Felipe Coutinho. Olha só. Fico feliz pela torcida do Vasco ter esse carinho por mim. Eu tenho muito carinho também por ela, uma gratidão enorme. E se Deus quiser, a gente vai trabalhar para, se Deus quiser, ganhar o próximo jogo, que é contra um rival do Vasco também. Você ficou feliz com a permanência do Coutinho por mais um ano lá? Ah, claro que fiquei sim. O Coutinho é um baita jogador. Tive com ele antes da convocação, que eu estava me preparando lá no Vasco, e pude falar com ele um pouco. Sou um fã dele, fã número 1, então acho que vai ser importante para o Vasco. Vai ser, não, ele é muito importante para o Vasco, e que essa parceria Coutinho-Vasco possa dar muito certo. Tá aí, primeiro falando sobre o secador ligado, e olha que sinceramente eu tô muito preocupado, tá? Porque sei lá, eu não acho o Chelsea essas coisas, mas assim, que deixa mais tranquilo aqui no lado de lá da outra chave, né, tá o PSG e provavelmente vai classificar o Real Madrid. Mas família do céu, eu já tô pensando no pior, que isso, sei lá, cara, tô com um sentimento estranho. Ai, mas vamos lá, Andrei, o Andrei. Ó, tô nervoso, pô. Andrei, bota fogo nesse vestiário aí, irmão, pra eliminar o Fluminense, sabe, não correr nenhum risco, porque chegou na decisão, família, tudo pode acontecer. Nossa, tudo pode acontecer. Em relação à permanência do Coutinho, pô, o Coutinho é uma referência, né, pra essa molecada aí, Andrei, né, Peck, uma galera, né, quando ele retornou, mandou vídeo, né, fez vídeo e comemorou a volta do Coutinho, mas a gente espera, assim, esse período que o Coutinho vai ficar agora até o meio, né, de 2026,
poxa, que ele possa viver momentos bem melhores, né, no nosso Vascão, porque até aqui, família, teve bons jogos? Teve, claro que teve, mas é uma passagem ainda apagada, não dá pra negar. Assim, eu, sempre que eu comento aqui com vocês, né, porque sei que tem uma galera que gosta mais do Payet, sei lá, do estilo do Payet do que do Coutinho. Eu acho que não tem não tem cabimento, não tem como comparar Coutinho com o Payet. Não existe comparação. Esse é o primeiro ponto, não tem comparação. Mas não dá pra negar que a passagem do Felipe Coutinho até aqui é apagada. É apagada, não vou ser hipócrita. Como a do Payet foi também. Pô, a gente fala da passagem do Payet. Ah, o gol contra o América e o gol contra o Fortaleza. Pô, não dá, né? Então a gente espera que agora até o meio de 2026 o Coutinho possa performar naquele nível ali do jogo contra o São Paulo, porque, Thiagão, e você vai ficar assim. Família, repercutindo aqui agora essa postagem do canal Corujão Vascaíno, Admar Lopes estaria atrás de um grande nome para a janela. E aí se trata do Richarlison, família. Ó, Thiagão, mas quem é Corujão Vascaíno, família? Por isso que eu separei essa daqui também. Tá aí o Fábio Azevedo, né? Sobre o interesse no Richarlison, ele é real. Rola negócio? Bem difícil. Mas o Vasco da Gama está montando um plano de marketing para ter o Pombo como referência. Negociação bem difícil, mas não é impossível. O Richarlison, cara, ele tá... Assim, família, o que eu vou comentar aqui não tem nada a ver. Ah, bom ou não é? Não. Não tem nem debate. Tem nem debate. O nome do Richarlison não existe debate. É um cara para chegar e jogar. Né? Muito bom de bola. Mas lá na Europa, há muito tempo que ele não tem uma sequência, né? Sei lá, desde a época da seleção. Que ele falou, né, que passou por alguns problemas, tal, e me parece que ele nunca mais conseguiu ter sequência, sempre convivendo com lesões. Eu sei que na cabeça dele, provavelmente ele não quer retornar para o Brasil agora, mas me parece ser um cara que está perdendo espaço no sentido de mirar, sei lá, times de uma prateleira intermediária, podemos dizer assim, que é o caso do Tottenham, né? E eu nem sei se esses times vão querer o Richarlison nesse momento, porque realmente é um cara que não tem, né, tido sequência. Então, de repente, não sei se ele tem esse olhar para voltar para o Brasil. Com certeza, outros clubes vão tentar a contratação dele, caso, né, ele tome essa decisão de retornar para o Brasil. Posso citar aqui, Flamengo já tentou a contratação dele, eu vi até o Pilhado falar sobre isso recentemente. Com certeza, né, o Fluminense que está, também com muito dinheiro no bolso aí agora, né, chegando nessas fases da Copa do Mundo. Mas vamos aguardar, minha família. Assim, eu gosto muito do Richarlison, mas é aquilo. O Vasco hoje, né, a gente não pode ser, poxa, emocionado e tudo mais. Hoje, o Richarlison, a maneira que ele está fisicamente e tudo mais, é um cara, família, que eu só vejo ele jogando em um lugar, no comando de ataque. Fala, Thiago. Fala, Thiago. No lugar do Verratti. No lugar do Verratti, como ponta pelo lado direito, ponta pelo... Não dá. Não dá. Ou o Diniz mudar a forma de jogar, joga com 2 atacantes, sei lá. Então, assim, eu acho, família, que futebol hoje, né, a gente precisa analisar, é o que eu falo com vocês. É um excelente nome? Claro que é. É um bom nome. Richarlison, a nível de futebol brasileiro, tenho certeza que vai contribuir demais. Vai entregar. Mas hoje eu vejo ele jogando no lugar do Verratti. Em nenhuma outra posição no comando de ataque. Jogaria no lugar do Ryan? Eu não tô falando aqui de qualidade, tá? De recurso. Ele tem. Ele poderia jogar. Só que, cara, você tem que entender esse time sem bola. Você tem que entender esse time sem bola. E o Richarlison, cara, não é aquele jogador, né, que vai gostar, de ficar marcando lateral, de ajudar defensivamente. É um cara que vai querer ter um certo protagonismo, né, para retornar para a Europa. E isso ele vai querer, né, ficar focado ali em fazer os gols. Tá ajudando, marcando, complicado. Então só vejo o Richarlison hoje jogando no lugar do Verratti. Por isso, né, tem que ser aí pensado, analisado em relação à contratação desse jogador. Eu gostaria de ver, claro, mas como o Fábio Azevedo disse aqui, muito difícil, né? Muito difícil, só se o jogador realmente ter a ideia de voltar, família. E aí, seguindo aqui a nossa resenha, para finalizar, né, família? Tem aqui, ó, o Ekrem Konur, jornalista bem conceituado, aí de fora, que disse o seguinte, ó: consulta da Roma por Ryan sinaliza intenções sérias. É isso mesmo, família. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Roma está de olho na estrela em ascensão do Vasco da Gama. Ryan, o ponta brasileiro, nascido em 2006, está chamando a atenção
com seu talento e velocidade. A consulta da Roma sinaliza intenções sérias. Então, assim, os valores que a gente destacou no nosso vídeo de mais cedo gira em torno de 95, né? 96 milhões. Eu tava até vendo um comentário nesse vídeo e um amigo falou, né? Ah, não, por esse valor aí tem que vender, é muito dinheiro. E assim, família, só pra gente comparar aqui, e aí eu quero saber de você, se você acha que esses jogadores aqui estão num nível acima do Ryan, ou vale segurar o Ryan, não por tanto tempo, né? O Vasco não vai conseguir, mas pode se aproximar desses valores. Esse é o debate. Porque, ó, recentemente, eu até já destaquei isso aqui com vocês, que o Bayer Leverkusen, né, sondou aí o Caio Jorge, que vem fazendo uma excelente temporada, e o valor que o Cruzeiro aceita negociar o jogador está na casa de 25 milhões de euros, né, 157 milhões, ou seja, arredondando aí, né, 60, 62 milhões a mais do que o valor que a Roma poderia oferecer pelo Ryan. Eu estava vendo aqui também, né, em relação ao Igor Jesus, o Nottingham Forest está pagando aí 128 milhões, né, arredondando também por esse jogador de 24 anos. Cara, eu jurava que o Igor Jesus era mais velho, cara. 24, tá surrado o Igor Jesus, cara. Pô, o Kamehameha tá surrado, hein? Ah, bem que é jogador, hein, filho? Tá surrado. 128 milhões e 95 milhões no Ryan. Claro, eu não vou ser clubista aqui, porque tem algumas situações pra gente analisar em relação ao Igor Jesus, né? Acabou de jogar, né, uma Copa do Mundo, apesar que ele já estava vendido, né? Isso não é um ponto, mas já chegou na seleção principal, recentemente ganhou a Libertadores, ganhou Campeonato Brasileiro, então claro que você valoriza o atleta nesse sentido, e no caso do Caio Jorge não, né? O Caio Jorge eu acho que nunca foi convocado para a seleção principal, bateu na Europa, não foi bem, rodou lá, até por clubes menores e não conseguiu vingar. Mas o Cruzeiro está pedindo 157 milhões. Pediu uma coisa também, né, família? Quero ver alguém pagar. Mas com certeza, né, negociando, de repente cai alguma coisa, mas não ao ponto, né, de 95 milhões aí em relação a essa possível proposta da Roma. E vale pontuar, né? A gente não pode esquecer da questão da idade. Né? O Caio Jorge, ele tem 23 anos, então 5 anos a mais que o Ryan. E o Igor Jesus, 24, 6 anos a mais que o Ryan, que hoje, né, tem 18 anos. Então, assim, família, é uma boa proposta? Claro que é, né? Muito dinheiro, 95 milhões. Mas é aquele, né, é um entendimento que o nosso treinador falou. É 95 milhões? Esse valor aqui, que é o pontapé inicial, eu não lembro, né? O Vasco falou em torno de 20, 19. Começa a conversar em relação a 19 milhões de euros, né? Eu acho que é uma coisa assim, não lembro ao certo. Mas vai valer muito mais. Se o Ryan continuar nessa pegada, né, nesse nível de atuação, nesse nível de atenção, família do céu, naquele jogo ali contra o São Paulo, principalmente o segundo gol, o gol do Nuno, antes do Diniz, você imaginar que o Ryan dá aquela pegada ali, pegou, marcou, mordeu, foi lá, pressionou o cara, roubou, chutou, sabe, o Ryan tá vivo, o Ryan tá, sabe, ele tá acordado no jogo. Muitas das vezes, tempo atrás, o Ryan tava dormindo. Então o Ryan tá ligado e tá mostrando o seu potencial, tá confiante. Com certeza, família, vai valer muito mais, muito mais. E pensando na temporada, né, no restante da temporada, venho brincando aqui com vocês que é o ano, né, do milagre, o Ryan é um outro nome que tem que ficar, né? Se a gente quiser sonhar aí com alguma coisa, sei lá, chegar longe na Copa do Brasil, Sul-Americana, e ter um campeonato ainda mais tranquilo do que foi no ano passado, que essa eu acho que é a visão que a gente tem que ter em relação ao campeonato brasileiro, porque ainda estamos num momento complicado, o Ryan é fundamental. A permanência do Ryan é fundamental. Porque no ano passado o Vasco não conseguiu, né, contratar jogadores para suprir ali as ausências, né, do David e do Adson. Esse ano, perder o Ryan seria bem difícil. Bem difícil. Tem alguns jogadores que você hoje olha pro elenco do Vasco, você fala, eu acho que perder o Ryan é muito complicado, perder o PH é muito difícil, o Verratti tem muita dificuldade técnica, eu sempre tô pontuando isso aqui, mas é o cara que faz os gols. Nuno também, né, muito bom jogador. Cara, o próprio Coutinho também seria difícil perder, até por peça de reposição. Léo Jardim, né? Então tem alguns jogadores, por isso também, né, que o Fernando Diniz comentou com o Admar assim que ele chegou. Tentar segurar todos os titulares. Isso é fundamental, né, para o Vasco caminhar bem no restante dessa temporada. Mas quero saber a opinião de vocês. O Caio Jorge, ele é 60 milhões melhor do que o Ryan? Sei, família. Não sei se
toda essa diferença, não. O Igor Jesus eu nem vou comentar, porque são os pontos que eu citei, né? Ele é campeão da Libertadores, brasileiro, né? Seleção principal, fez gol, então isso acaba valorizando, apesar da idade, né? Ele tem 24 e o Ryan tem 18, família. Quero a opinião de vocês. Fui!